Olá, muito boa noite, seguidores do Doc.com, mais um podcast direto daqui da Bossa Marketing. Hoje o primeiro formato debate sobre um assunto de extrema importância aqui em Ponta Grossa, afinal de contas, foi o principal tema, mote da campanha eleitoral 2024 aqui em Ponta Grossa. Quem não se lembra, a saúde pública foi o que norteou a eleição histórica em Ponta Grossa, né? No ano passado, aí, 5 candidatos discutiram aí a cidade toda, mas a saúde pública foi a principal discussão. E hoje o Doc.com se propõe a levar até você que nos acompanha pelas redes sociais, pelas plataformas digitais do Doc.com, essa discussão. Para isso, convidamos pessoas que estão diretamente ligadas no dia a dia da saúde pública aqui em Ponta Grossa. 2 delas eleitas pela população na eleição passada e uma delas que apresentou propostas e foi uma das apresentou uma candidatura à Prefeitura de Ponta Grossa. Recebemos hoje aqui o Dr. Magno Zanelato, que foi candidato à Prefeitura de Ponta Grossa, médico aqui de Ponta Grossa, também a vereadora, a enfermeira Marisleide, que foi eleita pela população para representar a população na Câmara Municipal, e o doutor Eric Camargo, que é médico aqui em Ponta Grossa, todos eles, né, representando a saúde pública aqui. Começo com o doutor Magno. Muito boa noite, doutor Magno, seja bem-vindo no Doc.com. Boa noite, Eduardo, eu agradeço o convite aí, poder debater a saúde aí com vocês, aí vai ser uma satisfação. Boa noite, Eric, Marisleide. Durante a campanha não tive a oportunidade de falar com os vereadores de outros partidos, e aqui é uma boa oportunidade de a gente poder falar de saúde, né? Tá certo, então. Boa noite, enfermeira Marisleide, seja bem-vinda ao Doc.com. Obrigada, boa noite. Agradeço o convite. Boa noite, doutor Eric, meu parceiro agora de Câmara Legislativa, do doutor Magno. Então, já trabalhei com esses 2 médicos, né? Com o doutor Magno, trabalhei na época no Hospital Bom Jesus, né? Era o nosso médico pneumologista. E o doutor Eric, a gente trabalhou junto na UPA Santa Paula por alguns anos. Então, é um prazer estar aqui junto com todos vocês. Tá certo, então. Boa noite, seja bem-vindo, doutor Eric, aqui no Doc.com. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado a toda a equipe do Doc. Obrigado aos seguidores que nos acompanham. Marisleide, uma satisfação enorme ter você agora na Câmara Municipal ao meu lado, minha amiga de muitos anos, trabalhamos juntos, como você falou, na UPA, em São Camilo também. Dr. Magno, muita satisfação também tê-lo aqui conosco, uma pessoa que eu sou grande admirador, tem uma história muito bonita aí na nossa cidade, tanto na política quanto na saúde também. Sou um grande admirador do seu trabalho, da sua pessoa, é uma satisfação muito grande tê-lo aqui também. Muito obrigado. Tá certo, e só para a gente situar, doutor Eric, doutor Magno, enfermeira Marisleide, a gente fez um convite para quem está à frente da Fundação Municipal de Saúde aqui de Ponta Grossa, que é a senhora Lilian Brandalize, né? Eu não a conheço pessoalmente a respeito, né? Afinal de contas, ela foi escolhida pela prefeita Elizabeth Mitty, quem foi reeleita, né? Está passando as fotos aí dessa senhora, né? Que está à frente da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa. Nós fizemos o convite via assessoria de comunicação da Prefeitura de Ponta Grossa. Infelizmente não tivemos retorno, né, do convite, mas fica aberto o convite em outra oportunidade que ela quiser vir responder. Afinal de contas, não é para o Eduardo que ela tem que responder, né? É para a população que nos assiste, para a população que elegeu a prefeita Elizabeth Mitty e que carece de respostas, né? Mas, afinal de contas, vamos tratar desse assunto mesmo assim, né? Começo perguntando para vocês, e quem quiser tomar aí a primeira resposta, essa questão da saúde pública. Vou começar para o doutor Eric, que está aqui ao meu lado esquerdo aqui. A questão da saúde pública, doutor Eric, o senhor que está aí no seu 2º mandato, foi eleito agora, como o senhor analisa a situação
de momento. Afinal de contas, falava-se muito nas questões aí de consulta nos bairros, né, de unidades de saúde. A gente vê que algumas unidades têm sido entregues, reformadas, né? A gente vê uma reclamação também por parte de consultas, né, de uma demanda por mais consultas, mais médicos, né, necessitando. O que falta? Falta estrutura, falta mais médicos para atender, falta mais profissional? Como que o senhor vê essa situação? Então, Eduardo, olhando para trás, né, nós percebemos que a questão da saúde, né, Magno, em Ponta Grossa, é o grande abacaxi histórico. Eu me lembro quando eu era criança, desde as campanhas dos antigos candidatos à prefeitura, a discussão central sempre foi a saúde. Então, não foi só nessa eleição. Ela sempre esteve em pauta por ser um problema crônico, um problema de longa data. Quem não se lembra do slogan do Vosgrau, nós vamos acabar com as filas na saúde, né? Aí, anteriormente, o Péricles, o Joselito. Então, desde aquela época já era um grande problema. Agora, hoje, a cidade quase batendo os 400 mil habitantes, esse problema, obviamente, aumentou muito, muito mesmo. Nós tivemos um crescimento exponencial na última década, em especial, questão da industrialização, pessoas vindo de fora, a própria população aumentando muito, a horizontalização da cidade, o crescimento horizontal, muitos bairros enormes, gigantescos, que se criaram na nossa cidade, e uma população que necessita do uso da questão da saúde pública. E nós vemos que a estrutura pública, ela cresceu, mas cresceu muito pouco e não acompanhou esse crescimento demográfico, esse desenvolvimento da nossa cidade. Então, nós temos unidades básicas de saúde, algumas construídas novas nos bairros, até por questão de legislação, tem que ser construídas. Nós vimos nos últimos anos reforma das unidades básicas de saúde, algo importante, é muito importante. Mas o problema central, Eduardo, que eu considero ainda o calcanhar de Aquiles da saúde do município é questão humana, mão de obra humana qualificada. Nós temos poucos médicos, podemos, Dr. Magno, ficar horas conversando sobre o porquê os médicos não querem trabalhar em Ponta Grossa. Nós temos poucas enfermeiras, poucos técnicos de enfermagem. Não é só médico, não. Tem pouca equipe. Nós temos deficiência nas equipes de administração das unidades básicas de saúde. Muitas vezes enfermeiras, técnicas de enfermagem têm que fazer o serviço administrativo porque falta mão de obra de saúde para trabalhar, para gerenciar a unidade de saúde, para fazer as questões administrativas. Então, eu vejo que o grande problema ainda que enfrentamos é a falta de recursos humanos organizado dentro da estrutura da atenção primária. Então, eu considero que isso deveria ser algo que precisava urgente ser repensado para que isso possa oferecer um serviço de maior qualidade para a nossa cidade. Enfermeira Marisleide, essa questão que o Dr. Eric toca é uma responsabilidade específica do município, porque muito se fala nessa questão de responsabilidades, né, que a atenção básica é do município, a atenção ali mais secundária já vai para o Estado, sim, de alta complexidade já é do governo federal, mas a atenção lá do postinho é do município. Como a senhora vê essa atuação do município para levar esse atendimento à população? Eu, nesses 4, 5 meses já de um primeiro mandato, então, e com a experiência, né, de enfermagem, eu noto que precisa muito melhorar a atenção primária hoje, né? Então, hoje, o paciente chega na UBS, ou a consulta fica para 3, 4 meses, ou às vezes não consegue a consulta, aquela consulta ser acolhida naquele dia pelaquela queixa e acaba superlotando as UPAs, né? Então, enquanto a gente precisa organizar a atenção primária, eu preciso que esse paciente seja atendido e acolhido lá na unidade de saúde, no postinho, né, como o pessoal chama. E se isso não acontece, ele vai afogar todo um sistema, né? Vai afogar a UPA, a gente não vai conseguir demandar desse paciente dessas filas, que hoje a gente enfrenta muitas filas, tanto de cirurgia, de especialista. E o paciente que está sofrendo hoje, que não consegue fazer essa cirurgia, que não consegue passar pelo especialista, ele vai voltar para a UPA. E vai ficar um paciente que não sai da unidade de saúde, que não recebe alta do tratamento, que não tem o tratamento,
finalizado e é um paciente que vai voltar para a UPA porque está com dor, porque está com a doença agudizada. Então, é um sistema hoje que não anda, né? Realmente precisa ser estruturado, precisa de gestão para você depois ter uma avaliação dos resultados do trabalho. E a falta hoje de mão de obra médica, de mão de obra de enfermeiro, de equipe de enfermagem, de ACS, enfim, administrativo, é gritante hoje dentro da unidade de saúde, né? Então, essa questão estrutural, né, logicamente, que é necessário, de pintar, de fornecer ali o equipamento tecnológico, mas faltando o profissional, isso de nada adianta. Não, nada adianta. Reforma, pintura da unidade de saúde é bom, mas a gente precisa também olhar o atendimento, né? Se a equipe que hoje está dentro da unidade de saúde está absorvendo o número de habitantes do bairro, né? O meu bairro cresceu muito, que é aqui em Oficinas. A unidade de saúde e a equipe é a mesma há anos, né? Teve reforma, ficou muito bonito o posto de saúde, mas a equipe, a quantidade de profissionais trabalhando é a mesma. E realmente bate no que o doutor Eric falou. A população nossa cresce muito rápido, bairros surgem a todo tempo, né? Anexo aos outros bairros, e a população cresce e não acompanha, a unidade de saúde não acompanha, né? A equipe de médico da família não acompanha esse crescimento do bairro. Pois é, doutor Magno, o senhor que tem aí essa experiência, esse know-how também aí, e vê tanto a questão pública como a iniciativa privada também, né? Como que o senhor vê essa questão, né, de contratações mesmo de pessoal, né? O senhor acredita que existe uma política falha ao tentar se contratar o profissional da saúde, ou realmente o próprio profissional não enxerga, né, numa política ali do SUS mesmo, né, de remuneração, enfim, né, um incentivo para ele vir para o setor público, né, prefere a iniciativa privada. Como o senhor vê essa situação? Eu acho que se o setor público, a administração pública, ela tivesse acertando nessa questão, não teríamos deficiência de gente procurando pelo serviço público ali, né? Porque você vê que muitas pessoas veem como um emprego público algo de carreira, algo que seja interessante, e porque na parte médica não se tem essa expectativa, está se falhando em alguma coisa, salarial, horas de trabalho contratada, progressão na sua em qualificação, em oferecer alguma coisa para essa pessoa sair de uma posição de um médico de saúde, ter, às vezes, um mestrado, um doutorado, alguma coisa que ele possa evoluir dentro desse contexto do seu trabalho na vida pública, alguma coisa está sendo falha. Na época que eu discutia, quando eu estava com o mandato de vereador, na Câmara de Vereadores, eu ia muito conversar com a secretária de saúde, assim, semanalmente. Sempre após a sessão da Câmara, eu ia lá e conversava com a secretária Ângela, na época, que a gente ficava por dentro dos assuntos e de valores, de problemas. E eu falei algumas vezes para ela, e às vezes a mentalidade não se ajusta assim ao que é necessário. Algumas prefeituras faziam contratações de médico 4 horas, então poderia fazer uma contratação de médico nas 4 horas da manhã e um outro médico nas 4 horas da tarde. Para as diversas, se você, em vez de contratar 60, contrata 120, pela metade da carga horária. Às vezes, na formação de um profissional médico, ele quer, às vezes, um período trabalhar na vida pública, outro período na vida privada. Tem pessoas que recebem o estudo público e querem retribuir o estudo público tendo um atendimento durante uns anos na estrutura pública, mas parece que vem ou é 8 ou 80. Então, eu falei várias vezes para a Ângela, faz um contrato de 20 horas semanais, 15 horas semanais, você vai conseguir, gente. E, dito e feito, era sempre fechado 40 horas semanais, e salários comparativamente a outros municípios, fazendo mesmos concursos, sempre abaixo de outros valores, sempre ficando numa dependência, que Ponta Grossa tem uma dependência histórica desse programa Mais Médicos. Quando teve o último governo,
que cortou o programa Mais Médicos, a cidade que mais teve impacto no Brasil inteiro foi Ponta Grossa, porque nós tínhamos aí 48 médicos do programa Mais Médicos, e foi uma tragédia. Só não foi uma tragédia grandemente observada e tudo, porque, por incrível que pareça, a pandemia protegeu o governo que estava lá, porque fechou todos os postos de saúde, e não deu para ver que não ficou nenhum médico, porque chegou a ter, eu acho que 4 ou 5 médicos contratados pela prefeitura. Quando começou a ter o problema, já estava numa carga, você imagine, era acho que 54 postos de saúde, se não me engano, Sim. e estava numa época que estava 24. Quando chegou a pandemia, nós estávamos com 5 ou 6 médicos contratados. Então, só não explodiu um escândalo assim, que estava uma tragédia. A saúde, a pandemia meio que ofuscou essa situação. Ofuscou porque fecharam-se todos os postos de saúde e não deu para ver que estava um grande problema médico. Então, isso eu acho que é uma das questões assim que, se não tem, é porque a pessoa tem que ver por que não tem. Eu acho que a maneira... Tem várias coisas aí que poderiam ser mudadas para que aumentasse o interesse do trabalho na saúde pública básica da nossa cidade. Pois é, e o Dr. Magno citou essa conversa que ele tinha ali após as sessões com a então secretária Ângela, naquela época, eu me recordo do trabalho dela à frente da Fundação Municipal de Saúde, e a gente sabe que a questão da saúde ela tem desafios e sempre vai ter, né? Afinal de contas, é uma das principais demandas. O diálogo, né, principalmente executivo e legislativo, e vocês dois fazem parte da saúde e do legislativo, ele é preponderante. Eu pergunto, doutor Eric, está tendo esse diálogo? Os vereadores conseguem ter acesso e conversar com a atual presidente da Fundação Municipal de Saúde? Então, Eduardo, eu percebi uma intenção da prefeita em aumentar o diálogo entre o legislativo e o executivo. Por exemplo, coisa que não tínhamos no mandato anterior, era uma representante do poder executivo dentro da Câmara Municipal durante as sessões legislativas. E hoje nós temos uma pessoa que representa o Poder Legislativo presente na Câmara Municipal em todas as sessões. Então, nós temos uma facilidade maior de acesso. O diálogo é muito importante. Acredito também que uma das principais exigências para a nova secretária de Saúde por parte da prefeita seria uma boa relação com os vereadores. Afinal, somos nós que estamos ali na ponta da questão, em contato direto com a população. Então, a população vê no vereador a primeira ponte entre o vereador, entre ela e o serviço público. Então, esse diálogo é muito importante. Até agora, não tive nenhum problema, sabe? É claro que nós entendemos que a secretária tem seus afazeres, muitas vezes não consegue responder uma mensagem na hora, leva algumas horas, mas nós entendemos todas essas questões. E uma coisa também, Eduardo, que eu utilizo muito são os meios oficiais de comunicação, né? Nós temos, para questões mais sérias, por exemplo, eu recebo queixas em relação à UPA Santana, UPA Santa Paula, todo santo dia. Não tem um dia que eu passe sem receber uma denúncia, uma queixa, uma reclamação, Magno. Então, isso tudo eu repasso para a secretária, porém eu repasso de uma maneira oficial, documentada, via Câmara Municipal, documento enviado à secretária, para a secretária responder de forma oficial. Então, eu utilizo muito, e eu acho importante, Marisleide, os vereadores utilizarem esses mecanismos, né, de requerimento, de pedido de informações, porque é uma coisa que fica registrado, e nós temos como cumprir o nosso papel de fiscalizador e mostrar para a população que ali está uma resposta oficial para aquele problema. Mas tem uma coisa, Eduardo, que muitas vezes não são resolutivas, por conta de questão, maneiras de ver a gestão, né? Nós sabemos que nós tivemos vários candidatos a prefeito, o Dr. Magno foi um candidato, e a visão que o Dr. Magno tem é diferente da visão que a prefeita no momento tem, né? Então, se fosse, por exemplo, né, Dr. Magno, pela sua administração, muitas coisas seriam diferentes do que são agora. E já na atual realidade, algumas coisas que estão acontecendo são de iniciativa da gestão. Eu digo em questões organizacionais, né? Questão de fluxo, organização de estrutura, organização de pessoal. Então, muitas coisas que eu acho que deveria ser correta, talvez a gestão ache que não, que deveria ser de outra maneira.
É errado? Não necessariamente que seja errado, mas são visões diferentes. Então, quando estamos na vida pública, nós temos visões diferentes. E isso é bom, porque isso faz parte da democracia, faz parte da discussão de ideias. A questão é que sempre temos que convergir as ideias, por mais diferentes que sejam, para um objetivo em comum, que é o bem-estar da pessoa, o bem-estar da população. Então, eu considero que nisso, nesse segundo mandato, até o momento está indo de forma correta, sabe? Eu digo isso porque eu tive um embate muito grande nas últimas semanas, Magno, em relação, por exemplo, à questão da UPA Uvaranas, que saiu o novo edital e a mesma empresa que administra a UPA Santana e a UPA Santa Paula vai gerenciar a UPA Uvaranas. Nós teremos o segundo maior monopólio dentro da cidade, sendo o maior deles a questão do transporte público municipal. E essa é a minha crítica. Por quê? O edital de lançamento, a empresa ganhou com 1,5 milhão de reais para gerenciar a UPA Uvaranas. E nós sabemos que Uvaranas é uma cidade dentro de Ponta Grossa. Sim. E aí, quando a gente trabalhava, Marislede, na UPA, isso aqui é quase 8, 7, 6 anos atrás, que eu entrei, daí ficamos mais um tempo, o orçamento da UPA Santa Paula era 1,2 milhão de reais. E aí, 6 anos depois, agora lançou o edital 1,5 milhão de reais. Será, doutor Magno, que essa empresa vai ser capaz de contratar profissionais suficientes para fazer o gerenciamento da UPA Uvaranas com esse orçamento quase igual ao orçamento anterior? De 6 anos atrás? De 6 anos atrás. E outra, colocou lá, começou a funcionar. Vai verificar que não vai conseguir. É justo com as outras empresas que concorreram pedir um aditivo para aumentar esse valor depois que ganhou a licitação? Então, são questões que eu não concordo e que a gente precisa entrar num consenso, né? Já entendi, né, por fatos apresentados, que não é possível uma municipalização do serviço neste momento, colocar uma equipe toda municipalizada. Por exemplo, os médicos que estavam no pronto-socorro municipal poderiam trabalhar na UPA Uvaranas, né? Os enfermeiros, técnicos de enfermagem. Então, assim, são visões diferentes. A própria UEPG, de repente, atuar, né? Não, daí não pode. Daí não entraria nessa... É serviço municipal... E eles... Isso foi o grande problema do hospital infantil, né? O hospital infantil, até para o pessoal prestar atenção nisso, porque foi passado para o Estado. Sim. Só que o pronto-socorro infantil não foi passado para o Estado. Daí gerou um grande conflito, porque não poderia... teve que separar. Daí teve que separar, daí teve que criar um pronto-socorro infantil fora da estrutura que já estava no Estado, que era o Hospital da Criança. Funciona ali atrás do fato. Não é serviço de urgência e emergência. Exato. Tem a mesma estrutura de uma unidade básica de saúde. E por causa de algo que foi mal pensado, mal gerenciado, aquilo devia manter o pronto-socorro infantil dentro do hospital infantil. Sim. A gente não teria tantas reclamações e tudo. Você vê as crianças tendo que ser atendidas. Foi feito deslocamento, né? E fica inviável o deslocamento. Laboratório, toda a estrutura e tudo preparado para a criança e tudo lá dentro do hospital infantil, mas o atendimento de urgência, emergência fora do hospital infantil. Mas nesse pensamento que o senhor estava desenvolvendo, doutor Eric, essa questão, então, a mesma empresa que vai gerenciar as 3 UPAs aqui em Ponta Grossa. Mas não é a principal reclamação em Ponta Grossa, a enfermeira Marislede, não são as UPAs? Sim, hoje e é a mesma empresa que vai tocar as 3? A superlotação, essa é a reclamação. E a mesma empresa vai tocar as 3 UPAs, né? Lembrando, igual o doutor Eric falou, a UPA Uvaranas ali vai ser uma das UPAs que acredito que vai ser bem movimentada pelo tamanho do bairro ali, que vai abranger vários bairros, né? Então vai ser bem movimentada também, né? Toda aquela região. A senhora já trabalhou ou trabalha ainda dentro de uma UPA? Agora eu não trabalho, Mas agora estou só no Legislativo. Mas já trabalhou? Trabalhei 5 anos dentro da própria empresa, da Indet. E por que existe uma reclamação tão grande das pessoas que vão atrás de um atendimento na UPA? Por que existe uma demora tão grande no atendimento? O que acontece? Na verdade, eu era um enfermeiro de triagem, então eu ficava na triagem, na classificação de risco, né? Então, classificando. Hoje, o que acontece é que
a grande procura hoje das consultas são os azuis e os verdes, né? Que são pacientes que deveriam ser atendidos na atenção primária, no posto de saúde, na unidade básica. Então, esse paciente ele não consegue atendimento na unidade básica, ele não é atendido, ele não é acolhido ali por N fatores, né? Não tem consulta, né? Naquele dia que ele precisava. Outra coisa que eu consigo absorver agora nesses meses é que existe uma agenda médica dentro das unidades básicas de saúde muito diferente de profissional médico para profissional médico. Tem profissional médico que atende 5, 6 pacientes no período. Tem profissional médico que atende 20 no período. E ainda consegue encaixar. Aquele que vem do bairro querendo constar por uma gripe, uma diarreia. Então, eu acredito assim, já vem da unidade básica de saúde, já vem desde uma discrepância de quantidade de consultas dessa agenda, né? Então, o paciente chega ali, o médico não consegue te atender, você vai ter que ir para a UPA. E vai superlotar os verdes e os azuis. Então, hoje, a UPA ela é um pronto atendimento de emergência. Seriam nossos acidentados, os motociclistas que se acidentam, cortes profundos. Então, né, casos de emergência, crise convulsiva, enfim. E hoje, além de a UPA absorver toda essa parte de urgência e emergência da nossa grande cidade, ainda acaba acolhendo esses pacientes que seriam da atenção primária. Por isso, essa superlotação. Quando era enfermeiro da UPA, no meu período de 12 horas, a gente atendia 300, 400 pacientes. Às vezes, em 24 horas, eu acompanhava o fechamento de atendimentos, fechava 700 atendimentos dia. É muito paciente. Imagina. E se você pegar hoje a quantidade de fechar um balanço hoje de atendimento de consultas na UBS é 1.000 por mês, 800, 700 consultas por mês. A gente atendia em um dia o que a unidade básica atende em um mês. Todas juntas. Todas juntas. Não, uma unidade uma básica. unidade. A unidade básica lá do meu bairro atende 800 consultas no mês. No mês. No Isso mês. passava E a UPA dentro atendia da em um UPA dia. em 24 horas. Imagina só o tanto Então, de assim, muita coisa. E nós, profissional da enfermagem, a gente faz a classificação de risco, então eu vou definir pelos sinais e sintomas e a história clínica do meu paciente o que é verde, o que é amarelo e o que é vermelho, né? E, assim, eu me sentia tão sobrecarregada no final do dia e o meu medo era de algum desses pacientes ser classificado errado, pelo cansaço. Cansaço, né? Exaustão, Sobrecarga, né? trabalho. Então, assim, minha responsabilidade era muito grande. Então, durante aquela classificação de risco, de acolher aquele paciente, não fazer uma classificação errada, porque vai acarretar no atendimento daquele paciente, entendeu? Sim. E a classificação de risco hoje, ela vem por quê? Por que o paciente recebe uma cor amarela, verde ou azul? Para a gente já estratificar o risco, né? Antigamente, você chegava no posto de saúde, lá na tua vila, no teu bairro, no postinho, você pegava um número, o número 1, número 2, número 3, número 4, ficava uma fila. Hoje não, hoje a classificação de risco que o enfermeiro faz, ele estratifica. Hoje a gente não vê pessoas numa fila, infartou, morreu. Estava sentada na cadeira, infartou, morreu. Por quê? Isso diminuiu, porque hoje todo mundo chega, eu tenho tempo hábil de acolher todo mundo e ver daquele montante quem realmente é urgência. Mas aí, às vezes, e tirar ele daquela fila e chega priorizar, no né? posto, não tem a consulta, com uma febre ali, talvez não tão grave, vai na UPA, é classificado lá, né, como não tão grave, vai chegando casos graves, ela vai, vai ficando passando no final na frente. da fila, vai Mas final da uma fila, vai coisa, final da fila, vai ficando uma o dia coisa- todo lá. Uma coisa, Eduardo, que é importante frisar Verdade. é que dentro da política municipal, teoricamente, não existe esse negócio de chegar no posto passando mal e não ter atendimento, porque a diretriz municipal de acolhimento diz ser que feito, né? se a pessoa chega na unidade de saúde passando mal, com febre, com dor no peito, convulsionando, ela precisa obrigatoriamente ser atendida. Ela vai ser triada pela enfermeira, a enfermeira vai identificar se for uma questão aguda, uma convulsão, uma suspeita dor. de infarto, uma febre alta, ela vai passar para o médico, vai ser encaixada na agenda do Será médico que está ali. será que sabe? talvez falta uma orientação, então, para a população Eu acredito, não ir até a UPA, eu ir acredito para que o posto? não apenas orientação, existe sim uma necessidade de educação em saúde, porque as pessoas, tem muita pessoa
pessoas, muita gente que procura a UPA para renovar receita de medicamento, coisa que é totalmente errado, não pode, né? E tem coisas que precisam ser feitas na unidade básica de saúde. Então, precisa, sim, de uma educação para dizer qual problema vai em qual lugar. Esse problema você vai no posto de saúde, esse problema você vai na UPA. Mas também existe realmente a questão do limite humano. Então, tem o médico, tem a enfermeira no posto de saúde, eles têm um limite humano, o limite da exaustão, o limite de conseguir fazer aquilo. Ninguém vai conseguir atender 300 pacientes ao mesmo tempo, né? Então, você pensa numa unidade básica de saúde ali num bairro enorme, muito grande, tendo 1, 2 médicos, eles não vão conseguir atender, talvez não consigam atender todo mundo que esteja ali. Então, nessa situação, é inevitável que a equipe oriente, olha, está super lotada aqui a unidade, o senhor vai até a UPA. Isso acontece, né? É o que eu falo. A disponibilidade de mão de obra e disponibilidade de qualidade de vida também de trabalho, igual o Dr. Magno estava falando há pouco, né? A questão, por que não disponibilizar menos horas para profissionais interessados trabalharem, né? Agora, quem trabalha, né, Marislede, igual a gente trabalhou em UPA, sabe que 12 horas de plantão em UPA é desumano. A gente fica morrendo. É muita gente. E outra questão, doutor Magno, que foi tratado na eleição, e eu fui procurar aqui agora também, né, quando estava me preparando para as informações para esse episódio do podcast, uma das principais propostas da atual prefeita, e que, obviamente, ela vencendo as eleições, ela deve aplicar, é a questão da tal gestão plena na saúde. O que é a gestão plena e o que a pessoa que está nos assistindo, que se ela for precisar dos serviços da saúde municipal, quando for implantada a gestão plena, qual que vai ser a diferença? Eu quero discutir esse assunto, mas antes eu queria pegar fica à vontade, a deixa do assunto certo. anterior aí com relação aos atendimentos nas unidades básicas de saúde e não perder a oportunidade de falar. Eu tive um irmão que atendeu uma unidade básica de saúde lá em Cianorte, 3 anos, 2 anos em São José dos Pinhais, e tinha passado no concurso aqui também, só que lá oferecia um melhor valor e foi para lá. Então, se veja, já começa aí as diferenças, né? Carga horária, valores em cidades menores que Ponta Grossa, oferecendo melhores oportunidades que Ponta Grossa. Mas, assim, existe um agendamento feito. Até me estranha, assim, essa colocação de unidades básicas que alguns médicos atendem 5 e outros atendem 20, porque você tem que atender, existe um agendamento que pelo menos 16 consultas, são 12 consultas no período da manhã, eletivas, marcadas, e 4 emergências da manhã. E à tarde, 12 consultas, mais 4 emergências. Então, deveria ter, no mínimo, aí que seria uma consulta a cada 15 minutos, deveria ter, né, mais ou menos. Então, quem que está falhando aí é o médico? É quem faz o agendamento? Onde que está? Existe um conluio dentro da unidade básica e tal? Então, essas coisas têm que ser resolvidas, né? Eu acho que também eu concordo com tudo que eles estão falando aqui em grau genuíno. Eu acho que é porque todos da área de saúde, então a gente vivencia isso, a gente vê. Como é que se pode colocar 700, 600 atendimentos e colocar 2 médicos? Então, se falar assim, excede a capacidade, então, se está excedendo a capacidade, por que não tem 3 médicos, 4 médicos, 5 médicos, 6 médicos? Então, o gestor municipal ele está fazendo a sua parte de resolver o problema ou simplesmente está empurrando com a barriga? Não, é isso que temos e pronto, né? Agora, para fazer isso, para fazer aquilo, tem dinheiro, mas para a saúde, que é a principal queixa, a principal calo, dor do Ponta Grossense, não está sendo resolvido. A gestão plena, com a gestão do jeito que é feito hoje, você colocou muito bem no começo aí que tem as funções do município, as funções do Estado e as funções do governo federal. Tripartite, né? São as 3 instâncias governamentais que dão dinheiro para pagar a saúde. E a atual gestão, como funciona a Ponta Grossa, realmente ele tem que gerir a parte da saúde básica, né? E a proposta da prefeita é assumir a gestão secundária, também terciária, que é você atender as hospitalizações, os exames de alto custo, internamentos e pegar todo o dinheiro da saúde, que vem também
do Estado e que vem do governo federal e fazer toda essa gestão para gerir tudo isso daí. Eu acho que tem um grande problema, porque se você não fizer uma gestão realmente eficiente, porque na estrutura pública eu acho que a gestão eficiente são palavras que são contraditórias. É muito difícil você ver uma gestão eficiente, daí você sai de uma gestão eficiente e vai para uma ineficiente, daí vai tudo por água abaixo. Mas fazer uma gestão eficiente, mesmo assim você tem algo que não colocam assim na pauta, você vai aumentar o limite prudencial lá em cima do município e, prefeito, pode contratar aí mais 1.500 funcionários, entende? Porque você pegou o teu orçamento agora aqui, ó, pum, e daí você, em vez de ter 9.000 funcionários públicos, de repente o teu limite para contratação passa a ter, você pode colocar 12.000 funcionários públicos e você vai gastar o teu dinheiro tudo nisso e não vai melhorar a questão da saúde. Eu tenho realmente dificuldade de ver essa questão aí de colocar todo o volume de dinheiro no município. Eu acho que o município deveria gerir mais o dinheiro que produz, né? Porque ficar mandando 90%, tudo que você produz, 90% fica no governo federal e 10% volta para o município para você gerar o teu orçamento, é uma coisa triste de ver. Mas eu acho que tem tanta solução de dentro de casa, e que foi a nossa pauta de campanha, que a gente tem em hospitais aqui. Vamos pegar o que o Eric falou, eu tenho muito agonia de saber que o nosso município está assim, com a nossa população crescendo. Eu cheguei aqui em Ponta Grossa com 150 mil habitantes no ano de 2001. 25 anos depois, nós estamos com quase 3 vezes isso, 2,5 vezes. E o que teve a mais de construção do hospital? Teve o HJU, que é a privada que foi construído. Foi fechado o hospital municipal, pronto-socorro municipal. Foi aberto lá o regional, assim, o regional não atende só Ponta Grossa, atende 30 e tantos municípios aqui do Campos Gerais. Então, você não compensou isso, você tem que aumentar o número de leitos na cidade. Se você não aumentar o número de leitos para internar paciente aqui, vai morrer gente no UPA. Vai morrer gente no UPA. E quando for transferido esse paciente, e isso todo dia tem queixa, dentro de uma Câmara de Vereadores, então aqui os vereadores, para não mentir, o que vai lá, se vai 20 cidadãos pedir ajuda, acho que 19 são para pedir, para resolver problema de saúde, para fazer uma ressonância de joelho, para fazer uma cirurgia de vesícula, para fazer enfim, 1000 coisas, é tudo da área de saúde, porque não se resolve. E não se resolve, se empurra com a barriga. Nós temos aí o Hospital Bom Jesus, que é um hospital que está aí na cidade, não sei quantos anos tem, aí acho que uns 10 anos atrás eu vi ele comemorar 50 anos na cidade, deve ter uns 70 anos aí perto, o Bom Jesus, que sempre atendeu 90% do atendimento dentro do Hospital Bom Jesus a paciente do SUS, Sim. com uma boa gestão. Por que o hospital está sofrendo, está quase fechando as portas, com dificuldade financeira, e o município precisando atender aquele paciente que está no UPA, que precisa de uma vaga para internação, entra no Hospital Bom Jesus, tem um andar inteiro vazio lá, leito vazio, e não interna. A prefeitura contrata esses leitos, pague o Hospital Bom Jesus para ter esses leitos e não morrer gente no UPA, gente. E essa conta fica barata para a prefeitura, entendeu? Então, em vez de ficar colocando o paciente aqui numa viatura, numa ambulância, levando para Araputi, para Castro, para Guarapuava, para Campo Largo, isso aí tem custo, motorista, transporte, manutenção de veículo, enfim, um custo enorme, que às vezes dá ela por ela, e o que é pior, expondo o paciente familiar na estrada. Então, eu acho que nós temos solução mais eficiente, mais digna, com mais humanidade para os nossos pacientes, e com custo baixo, e que não é visto. E fica pensando nessa gestão plena, poxa, a gente tem medicações, a gente tem internamentos aí, poxa, teve um plano de saúde, não vou falar qual, forte, aqui na cidade, que quase quebrou por causa de um paciente, que foi fazer uma cirurgia
cardíaca, fez um infarto, fez um AVC, ficou 4 meses hospitalizado no hospital, sonda, isso, aquilo, um plano de saúde quase quebra por causa de um paciente. Veja, o custo, muitas vezes, excede aquilo que o município. Isso daí é mais para uma gestão estadual, federal. Não tem condições assim do município arcar com essas imprevisibilidades aí que acaba com a saúde de qualquer hospital. Durante a pandemia, Magno, eu fiz pela Câmara Municipal uma moção de apelo para a Prefeitura, Eduardo, solicitando a implantação de um hospital de pequeno porte para pequena complexidade, para pequena e média complexidade. Eu trabalhei com a enfermeira Marisleide, tive a oportunidade de trabalhar com ela no antigo Franco da Rocha, que era o Hospital São Camilo, lá no Jardim Carvalho. Então, outro hospital fechado. O outro hospital fechado. Então, nossa, inclusive, saudades de trabalhar lá, gostava muito de trabalhar lá. Então, é um braço de uma entidade privada, mas tínhamos 50 leitos de clínica médica, além dos leitos de psiquiatria que continuam lá em Uvaranhas. Mas nós tínhamos 50 leitos de clínica médica, 100% SUS. Então, internávamos pacientes de pequena e média complexidade. Então, um vovozinho com infecção urinária que vai precisar tomar antibiótico venoso, uma pneumonia que vai precisar de antibiótico venoso hospitalar, internávamos lá e cuidávamos desse paciente, fazia exames e tudo. E aí, quando a entidade, né, resolveu mudar de local, tal, foi fechado lá, os leitos desapareceram, oficialmente foram incorporados pelo hospital universitário e tal, mas, enfim, a realidade é que não temos, assim, concordo plenamente com o Dr. Magno na questão de, se nós formos abraçar responsabilidades que talvez nós não sejamos capazes de conseguir resolver, talvez seja até um tiro no pé. É melhor mesmo cuidarmos da atenção primária, que é o que o município tem focado atualmente, do que abraçarmos uma atenção terciária, por exemplo. Porém, há vírgulas aí. Porém, precisamos de um hospital de pequeno porte para tratar pequena e média complexidade, que absorveria pacientes que ficam hoje na fila da UPA, nos corredores da UPA, aguardando transferência para Arapoti, para Castro, poderiam ser tratados aqui interna, ali um hospital pequeno, um hospitalzinho pequeno, pequena complexidade. E por que não o Bom Jesus? Por que não o Bom Jesus? O Bom Bom Jesus, daqui a pouco, se continuar do jeito que está, é perigoso falir, fechar, porque a gente sabe Mais que uma realmente... porta vai Eu fechar. trabalhei no Bom Jesus, trabalhei quando Como tinha que- plano de saúde ali. Para quem está nos assistindo, e eu também não entendo, como que funciona esses hospitais filantrópicos? Ele funciona metade SUS, metade particular? Como que ele sobrevive? Não, eles têm um número de AIHs contratadas com o Estado. Por exemplo, eu não sei exatamente o número do Bom Jesus, uma época aí que eu fui diretor clínico lá no Bom Jesus, eram 188 AIHs que tinha por mês. E se atendeu 188 pacientes do SUS, AIHs, autorização de internamento hospitalar, Certo. né, que é autorizado pelo Estado internar Como se esse fosse o número. aluguel do leito do hospital. Exato. A pessoa fica internada Pelo ali, SUS. o Estado vai O pagar. pagamento vai ser o valor do SUS, a tabela SUS para aquele atendimento. Então Uma poderia haver uma negociação com o Estado ou com o município, Com o município. para aumentar esse número? Poderia, poderia. E eu acho que isso é uma questão também de trabalho parlamentar, em termos Claro, de Assembleia, claro. de Aí entraria nossos deputados políticos e tal, para conseguir mais em nível leitos, estadual daí. mais AIHs, etc. Que eu acho que isso daí há muito tempo está deficitário, entendeu? Mas, assim, passa do número de leitos, o que acontece? Às vezes vai com ordem judicial e interna lá, 189, interna 190, 200, 250. Só que o Estado paga 188. E o hospital que se lasque E às vezes o hospital tem que absorver esse custo. para correr atrás de administrativamente tentar cobrar isso aí, tem que Judicialmente, justificar um monte de coisa para o Estado liberar, ele libera lá, atendeu mais 50, esse aqui eu vou liberar, libera mais 30, 40 pagamentos. Então, é sempre uma... Não fecha a conta do hospital, né? Fica no vermelho. Sempre fica O no hospital vermelho. sempre é uma coisa, né, Magno, que sempre fica no vermelho, vermelho. né? Mas poderia, assim, eu falo assim, incrível. o município, ele tem um dinheiro, você veja, quando fui vereador, o orçamento era 650 milhões. Isso aí eu fiz um mandato de 17 a 2020, nós estamos em 2025, o orçamento é 2 bi. Poxa vida, a saúde só encolheu, o Franco da Rocha fechou. O hospital tinha uma época, o Hospital Pinheiros aqui, fechou. Clínica Pinheiros, Clínica Hospital Pinheiros, Evangélico. Hospital Evangélico fechou. Pronto-socorro. Pronto-socorro fechou.
Quer dizer, a Hoje gente o primeiro precisa... andar do Bom Jesus fechou. A gente precisa ampliação dos leitos para internamento, para colocar esses pacientes. E por que a prefeitura não pode contratar esses leitos de uma estrutura já pronta? É isso que por um custo que é muito bem administrado. Uma outra informação, assim, sentava lá com a Ângela. Ângela, quanto é que custa uma apendicite que era operada no Hospital Municipal e uma apendicite operada no Bom Jesus ou na Santa Casa, que era o hospital que atendia o SUS e o SUS no Hospital Municipal? A conta é 4 vezes maior no Hospital Municipal. Imagina só. O custo público, assim, querendo ou não, essas instituições filantrópicas, elas fazem uma gestão no que podem e admite uma série de coisas, etc., e que aumenta o custo. E para o pessoal também, doutor Magno, que nos acompanha, entender também, que nem vocês comentaram, mas está na UPA e aguarda para ser internado em Arapoti e em cidades menores. Essa central de leitos, como que ela funciona? Central de leitos fica em Curitiba. Não é aqui. É uma dúvida que muitas pessoas vêm até a gente perguntar, pode ajudar, não sei o que, isso não tem como. A central de leitos é realizada em Curitiba, abrem-se as vagas, digamos, cirurgia de apendicite, abrem-se as vagas lá no sistema. Fica disponível para todo o estado. Então, aí tem uma pessoa com apendicite na UPA Santana, suponhamos. O médico de lá vai solicitar, lá entra no sistema, pede que quer uma vaga para apendicite. Né? Aí vai aparecer lá as vagas. Saiu uma vaga para Arapoti. Aí o médico vai falar, dona Maria, saiu a vaga para a senhora operar em Arapoti. Acontece, às vezes, da pessoa falar, não quero, não vou porque é muito longe. Aí o médico recusa a vaga, daí espera a outra. Opa, apareceu uma em Castro. Agora, não quero. Apareceu uma no Hospital Regional, que é raro aparecer, no Hospital Regional de Ponta Grossa. Não, agora eu vou, porque agora eu tenho condições de operar. Então, é uma central realizada pelo governo, no Estado, pela Secretaria de Estado da Saúde, que distribui as vagas em hospitais gerenciados pelo SUS do Estado para todos os municípios do Paraná. Então, é assim que funciona. É o chamado regionalização. Regionalização. Até que certo ponto a regionalização é bom, né? Aí tem a questão, se a gente fosse gestão plena, que a prefeita fala, seria o município absorver os nossos pacientes aqui. Só que para a gente ter uma gestão plena, a gente tem que estar com a casa redonda. Tem que estar com tudo muito perfeito. Semiplena, ela pode pegar o agora, a regionalização, se você for ver hoje o número de leitos dentro da regionalização, que pega todos os municípios, vai dizer que está adequado o número de leitos para a regionalização, para todos os municípios está adequado. Só que o leito que eu tenho lá, às vezes em Arapoti, em Castro, em Carambeí, não é um leito especializado para a questão que o paciente hoje está, pela situação que o paciente hoje está. E o que acontece? Às vezes o paciente surge essa vaga, o paciente é transferido para um município menor, porém o serviço não é especializado. Ele volta de novo para o município para uma fila, sem tratamento. Né? Ele vai ficar esperando tratamento de novo. Então, alguns municípios pequenos têm vagas, têm leitos, mas não são especializados. Então, a regionalização é bom, por um lado, mas ele é ruim por outro. Né? Então, nem todo mundo lá em Arapoti, em Castro e Carambeí tem as mesmas especialidades que Ponta Grossa tem. E, realmente, o paciente vai para a Central de Leitos em Curitiba, tenta-se vaga na Santa Casa recusa. Tenta vaga no Bom Jesus recusa, está lotado. Tenta vaga no Regional, não vai, está lotado. Esse paciente vai ter que ir para Telêmaco, Castro, Carambeí. Então, ele vai ter que ser enquadrado em algum leito da regionalização, né, dos outros municípios. E bate na questão do paciente realmente, poxa, mas como que eu vou para lá? Como que vai ter um cuidador da minha família que vai ter que ir para lá junto? É todo um contexto. A pessoa mora aqui em Ponta Grossa. Tem que deixar de trabalhar para ficar lá em Curitiba, lá em Campo Largo com o familiar. Então, né, e às vezes acaba se recusando, o paciente vai continuar mais alguns dias dentro da UPA, lembrando que atendimento dentro de UPA tem limite, né, de horas lá dentro. E acaba entrando o Ministério Público.
Daí o Ministério Público vem e acha uma vaga em outro município, mas a família não aceita. Porque eu até entendo. Eu também não gostaria de cuidar da minha mãe, do meu pai ou do meu filho lá em Campo Largo. Eu queria ter dele aqui, Tem em gente Ponta que nem Grossa. consegue, né? Por questão de trabalho, como diz o Dr. Magno, vai largar de tudo para acompanhar a pessoa em outra Então, cidade, assim, né? hoje a regionalização e a gestão plena são casos a se discutir, né? Mas tem que ver como que está todo o nosso contexto hoje no município. Hoje, Tá certo. Mas a gestão plena, está falando de orçamento, virtude, orçamento, assim, caracterizado. Mas eu acho que com o orçamento que o município tem, ele pode assumir algumas funções, porque simplesmente falar, minha função é só saúde básica, e o pontagrossense morrendo no UPA. Lavar as mãos aqui não pode. Né? Exato. Não eu podemos. acho que a gente tem... Quantos casos tem aí? Nós temos 10 casos por mês, todo mês. Pô, o município não pode contratar aí 10, 20 cirurgias com o hospital que tem leito lá, 2, 3 leitos de UTI. Pô, falei com o administrador do Hospital Bom Jesus ontem. E ele falou, pô, eu tenho leito de UTI ali, às vezes que não é usado, dá vontade de fechar. UTI, ficar fazendo uma UTI só porque o Estado não contratualiza, e daí ele fica com uma estrutura, porque funciona, você tem que... o teu custo você está bancando, porque você tem que pagar enfermeiro, o técnico de enfermagem, a luz e Os tudo. equipamentos, Tá oxigênio, só ali, que, tudo, só né? que Materiais, 4 pacientes ali não paga o custo, mas se você colocar 8 pacientes, paga o custo. Só que não tem sido pago porque fica vazio, com possibilidade de estar preenchido. Então, por que o município não precisa ter saúde plena para o município tomar uma atitude e de resolver problemas pontuais que acontecem no nosso município, que gente que tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, para o vereador, para o médico conhecido, para o vizinho, tudo. Dá um jeito de conseguir uma vaga para minha mãe, para minha tia, para minha sobrinha, toda hora o telefone tocando, assim, muito triste como isso. se a gente conseguisse resolver esses problemas. Pois é. E quem não tem acesso, né, direto, né, ao vereador ou alguém, né, deveria ser universal, né? E, na verdade, Eduardo, mesmo quem tem acesso, a gente não consegue fazer. Porque é sistema do Estado, a gente não você consegue vai interferir. burlar o sistema, não tem como burlar. Não tem como. É uma situação realmente que precisa melhorar e muito, mas eu gostaria de agradecer a audiência que nós estamos tendo, conversando aqui, tratando desse assunto tão importante, né, como eu disse no início do programa, do podcast, que norteou aí a campanha ao longo de 2024 e desde que, na verdade, eu me conheço como jornalista, eu tenho feito coberturas aí da área da saúde e levando informações aí para você da situação atual, né? Conversando aqui com o Dr. Eric, com a enfermeira Marisleide, vereadores, com o Dr. Magno, médico, ex-vereador, ex-candidato a prefeito, agradecendo aí também as pessoas que estão nos enviando mensagem pelas redes sociais. De vez em quando a internet dá uma osciladinha ali, mas estamos ao vivo aí pelo YouTube, pelo nosso Facebook, né, e pelas nossas redes sociais. Tem um comentário aqui. Gostaria de mandar um abraço aí para Bruna Silva, cumprimentando a enfermeira Marisleide ali. Também para Valtieri Moraes, para Luciano Borges. E tem uma pergunta aqui. Daniel Moreira de Souza. Estou há 2 anos esperando uma cirurgia de hérnia de hiato e a fila só aumenta. Saúde em Ponta Grossa com a prefeita piorou e muito. Eu gostaria de emendar aqui é um desabafo, né, da pessoa, mas enfim, em relação às cirurgias, o que vocês acham? Está contente ou não? Hoje, as nossas filas, né? Hoje eu fui até a ouvidoria do município, fui até a Secretaria de Saúde, e para ver hoje as filas. Então, realmente, hoje as filas de cirurgias estão muito grandes, a cada dia cresce, né? E hoje o paciente, ele está no 10º lugar na fila, de repente ele olha e está em 15º. Por quê? Veio pessoas que já estavam na fila, provavelmente mais para frente, do número 15, essas pessoas pioraram pelo tempo de espera, hoje eles vão retornar à unidade de saúde mais grave, né? E acabaram pegando lá o 1º, o 2º lugar. Então, assim, essa demora das filas que hoje não andam, essa demora, nós como teríamos que sentar, achar uma solução
de fazer uma triagem de todos os pacientes que estão na fila hoje, qual é a realidade, né? E realmente fazer mutirões de cirurgias. Eu até sugeri, junto com o doutor Eric e com alguns vereadores, da gente pegar as nossas emendas impositivas, que eu vou ter direito às emendas impositivas a partir do ano que vem. Eu indico elas esse ano. A gente sentar e resolver hoje o problema da atenção primária, que são essas filas de cirurgias. No mandato passado, agora, nós fizemos isso com a neurologia pediátrica. Que é nós outra fila imensa, conseguimos adiantar muitas consultas com emenda impositiva. Porém, isso já aumentou de novo, porque não acaba nunca. É um gargalo né? sem fim, né? É muita criança, muita gente. A fila só vai aumentando. De repente, doutor Magno, os vereadores hoje de Ponta Grossa, a gente teria que sentar, ver o valor nosso, juntar o nosso valor de emendas impositivas, chegar no Hospital Bom Jesus, que está com dificuldade hoje, e conversar, fazer um projeto, uma conversa, de que forma o Hospital Bom Jesus hoje consegue absorver quais filas de cirurgia? Ortopedia? Neuro? Cardíaca? As mulheres que estão sofrendo aí com problemas ginecológicos que são imensos, que me procuram, retirada de útero, retirada de mioma, né? Então, de que forma a gente poderia direcionar esse dinheiro que vai vir para os vereadores como emenda positiva, e a gente direcionar e pegar essa mão de obra que está aqui do Hospital Bom Jesus, que está precisando, da Santa Casa, e de que forma eles podem estar absorvendo esse paciente, às vezes por mutirões de cirurgias, mutirões de consultas. O município teria que firmar um convênio com o hospital. Sim, né? seria um convênio, né? contrato, um consórcio, né? Pelo isso, consórcio, né? Que é chamado, né? Tem que ter Então, a conivência da Secretaria aí de a Saúde gente conseguiria diminuir essas filas, né? Hoje de cirurgias, para daí a gente começar a organizar a atenção primária, porque senão a gente vai enxugar gelo. Né? É uma fila que só vai aumentar e não vai diminuir, né? Então, primeiro, hoje, precisamos absorver essas filas, achar formas de diminuir ela, resolver o problema de quem está nas filas, e, a partir dali, começar É porque você ter pensa um trabalho agonia, de né, atenção de uma primária. pessoa que está Sim. 2 anos esperando Tem por uma pessoas que estão cirurgia muito de mais. hérnia, né? Tem pessoas que estão Que é uma muito dor mais. diária, né? Tudo que ela vai fazer, ela sente e dor, né? todas essas coisas podem complicar, porque uma hérnia ela pode entrar, estrangular e virar uma emergência. E se a emergência não for tratada rápida, daí começa risco de vida. Um cálculo urinário de mais de 1 centímetro ali entalou. Você tem que tirar, tem que fazer. A pessoa está com dor, está tudo bem, está com dor. Só que se não tirar, vai deteriorar o rim, vai perder o rim. Vai fazer um abscesso de rim, vai fazer uma infecção. E passa a ser um problema de uma pedrinha, que seria tirada com uma cirurgia, colocar um catéter e vai embora no outro dia, passa a ter que tirar o rim inteiro, piorar o paciente, risco, internamento de 1 semana. Então, Vai virar um paciente renal. uma apendicite, que é uma apendicite que se opera em 24 horas, a evolução, outro dia o paciente está em casa. Uma apendicite que demora 1 semana para operar, risco de vida, morte, antibiótico, UTI, gasta os tubos de antibiótico. Então, Semanas internadas. Agora, muita gente que está, por exemplo, eu já vi pessoas há 2 anos, 3 anos com encaminhamento, aí você vai ver a pessoa não está na fila. Aí como que explica isso? Acontece muito, muito, muito. Muitas vezes essas pessoas que estão há muito tempo aguardando cirurgia e não são chamadas, elas estão no sistema municipal com o pedido pendente, porque a pessoa, o médico lá da regulação que vai solicitar a vaga, muitas vezes devolveu a guia para o médico do posto de saúde pedindo o resultado de um exame, pedindo algum detalhe, e aquilo não foi respondido. Então, aquilo fica pairando no ar ali, e fica pendente, e a pessoa não é chamada nunca. Por isso, também seria importante a Secretaria de Saúde fazer uma campanha de conscientização no sentido de dar acesso a essas pessoas a esse tipo de informação para que consultem a sua fila, consultem o porquê está demorando. Está demorando porque falta vaga para cirurgia, ou está demorando porque o meu pedido foi extraviado, está demorando porque está faltando algum exame, o porquê, né? Nós temos hoje a Central de Ouvidoria da Saúde, o 156. Eu sempre oriento os meus pacientes.
liga no 156, pede para falar na ouvidoria da saúde e verifica como está a sua fila, que a pessoa entra e vê se ela está na fila ou não, porque nessa orientação várias pessoas já voltaram para mim e falaram, não, doutor, eu liguei lá, não estou na fila, mas eu tinha sido encaminhado há 3 anos e estou esperando e não estou na fila. Eu vejo lá, paciente meu, alguma coisa errada, né, tem que encaminhar de novo. Então, é muito importante. Essa é uma situação pior sabe? ainda. Né? A pessoa está pior, esperando e porque não sequer está na fila. A falta de informação, a falta de acesso à informação leva a pessoa a ficar pairando no ar ali com o pedido pendente, que nunca ninguém vai chamar. Hoje tem, né, o CISREG, que qualquer pessoa entra no site do CISREG e com o seu CPF ou o número do cartão SUS, e ele vê em que local ele está na fila, né? Então, pelo CISREG hoje, se eu entrar aqui, eu consigo ver qual a colocação minha hoje, ou em consulta ou fila de cirurgia. Uma colocação que o doutor Eric colocou é bem importante. Realmente, se eu estou há mais de 1 ano, 2 anos não fui chamado, ou vai na ouvidoria, ou entra no CISREG, vê se ainda está na fila, ou vai na unidade básica de saúde, e nem que fique esperando daqui 2 meses para consultar, ou, enfim, vai ver qual é a minha colocação, o que aconteceu, que eu estou há tanto tempo esperando, né? E aí acaba acontecendo mesmo. Porque a gente fala, né, que a questão das cirurgias está ruim, realmente está ruim, está muito ruim, tem muita gente esperando. Mas eu digo que já esteve pior. Já esteve pior. Eu estou trabalhando aí no município há muito tempo, já sou formado há 8 anos. Não é nada perto da experiência do Dr. Magno, por exemplo, que já é formado há mais tempo. Mas, durante esse trajeto, eu verifiquei assim, que realmente já esteve muito pior. Hoje, você encaminha o paciente, demora, tem cirurgia que demora 1 ano ou mais, mas é chamado. Antigamente, daí são aquelas pessoas que vêm até nós. Há 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu fui encaminhado. Então, em algum momento, teve algum buraco nesse sistema aí que muita coisa sumiu, sabe? Não sei se extraviaram documentos, o que aconteceu, não sei o que aconteceu. Mas muita gente que pegou encaminhamento há 3, 4 anos atrás, sumiram os encaminhamentos. Ou estão pendentes, né, no sistema. Muita coisa também que Teria acumulou. Que fazer uma varredura disso. Muita coisa que acumulou foi também a pandemia, né? Que daí se fecharam, né? Atenderam só Covid, né? Virou aquele emergencial de UTI para Covid, e as cirurgias eletivas foram todas fechadas, né? Então, não se internava mais para fazer cirurgias eletivas. Então, hoje a gente tem um reflexo também da pandemia nessas filas, né? Pode ser esse pessoal da pandemia mesmo. Muita coisa, né? Então, ficou parado. Ficou parado consultas, cirurgias no sistema, ficou parado. E veio, depois da pandemia, voltou ao seu normal, foi inserido os que estavam precisando. Então, precisa mesmo, de repente, se você, né, que está nos ouvindo aí, munícipe, e está parado, corra atrás, vá na ouvidoria, entre no CISREG, vá na unidade básica de saúde, que às vezes esse teu andamento dessa cirurgia ou dessa consulta especialista está precisando de algum documento, de alguma comprovação ou até algum exame para você ser inserido de novo. Tá certo, a gente está se encaminhando aí, né, mais para o final da nossa conversa, mas eu tenho um assunto que eu gostaria de tratar, até para a gente comentar, e creio eu que assim que ele for tratado aí com mais afinco, ele vai para a Câmara Municipal, que é a abertura de concurso público. Pelo comentário que a gente tem, pelas informações que a gente tem, melhor dizendo, é que vai ser aberto o concurso público aí na área da saúde. Vocês têm essas informações? Já tem aí quantidade, se é médico, se é enfermeiro, se é... Qual que é essa informação que vocês têm? Eu, Eduardo, não tenho nenhuma informação, até porque eu venho falando em relação a isso há muito tempo na Câmara Municipal. Tenho recebido respostas de que não há previsão, que tem que ver, talvez depois. Concurso médico, eu desconheço. Tem alguma informação a respeito? Eu tive em conversa com a secretária de saúde logo no meu início do mandato, questionei sobre um concurso público. Hoje, o município está em falta de assistente social, de psicólogo, de bioquímico, de enfermeiro e de médico. A equipe toda, praticamente. E assim... Administrativo. E assim, segundo em conversa, o edital já estava tudo aqui, pronto, digitado, faltava escolher a banca e lançar esse edital. Então, assim, tem previsão, mas não sei para quando.
né? Então, assim, foi Há cogitado a intenção, mas não há intenção, previsão. bem isso, a intenção de sair, mas a gente não tem essa informação concreta, né? Pela experiência de vocês, quantas pessoas seriam necessárias? Nossa, eu não tenho ideia, assim, de início. Teria que fazer um levantamento de todas as unidades, quantos profissionais tem em cada uma, mas é bastante gente. É, bastante gente. Porque existe uma demanda reprimida aí, né? Faz muito tempo que não se lança um Sim. Vocês sabem concurso nessa área, né? quantos médicos estão contratados? Porque eu faço uma expectativa, isso de uns anos atrás, não sei se aumentou alguma unidade de saúde básica a mais, mas precisaria pelo menos 115, 120 médicos para ter mais ou menos 2 médicos em cada posto de saúde. Acho que, né, seria o... Eu acho que a gente está na faixa de uns 60 e poucos médicos. Hoje a gente tem 58 unidades de saúde, né? No município são 58. Se colocar aí, 58. Sim. Com previsão Pra ter para 2 no mínimo em cada 63. teria um Então, déficit de uns 60 médicos. Eu considero que o mínimo aceitável seriam 3 médicos por posto de saúde, porque 2 ficariam com agenda marcada para pessoas com diabetes, hipertensão, Sim. e 1 ficaria para agendas de, entre aspas, urgência ali, né? Acolhimentos, no caso. Esse seria o cenário ideal, ao meu ver. No mínimo, 3 médicos nas para cada unidades. unidade de saúde. Então o déficit seria ainda maior. Né, Se se for, for nos por UPAs também, que estão atendendo com a gargalo. faca no pescoço, em vez de ter 2 lá, devia ter 4, 5 médicos por período. No por nosso turno. tempo no nosso tempo, quando a gente trabalhou na UPA, eram um na pediatria, um na urgência e emergência lá atrás, Lá né? atrás, E- 2 na frente, né? 3, né? 3 de dia e 2 isso. de noite. 3 de dia. Mas eu tô E falando daí sempre teria, daí eu não de- sei se ainda tem nessa, que vinha um em horários de pico Sim. e para dar um reforço nesses horários, né? Então, hoje eu acredito que deve ser um na pediatria, 3 na frente, mais um lá são 4 a 5 médicos hoje de plantão nas UPAs. Eu recebi informações aí por mais de 2 ou 3 vezes que chegaram a ficar um só no período da Não, noite. imagina, não. Sim. Eu recebi também Não quero falar o informação. nome, Eu mas- recebi informação. Nossa, é também. muito pouco, né? Em vários episódios, em vários momentos. Tocar sozinho uma noite. Nossa. Ou seja, o déficit realmente é grande, né? Espera-se que realmente tome-se uma atitude para que, obviamente que, se a gente for considerar, todo esse déficit não deve ser recomposto em um concurso só, né? Mas que pelo menos parte, né, venha aí ser recomposto num concurso público que seja preenchido, né? Porque a gente viu que teve uns 2 ou 3 concursos aí que não teve interessados, né? Principalmente no concurso de médico, né? O concurso médico que eu participei, só eu fiquei. Imagina Foram só. 30 selecionados, só eu fiquei. Isso é outro problema Porque também, ninguém né? quer trabalhar como médico em Ponta Grossa. As situações são muito ruins. O salário é metade do que paga nas cidades vizinhas, né? Sim. Então a gente trabalha mesmo por amor ao povo, por amor à profissão e amor à nossa terra, porque se fosse pelo dinheiro, não estaria trabalhando no Tem público médicos aqui de Ponta Grossa que trabalham em Carambeí. Eu tenho muitos amigos aqui que estão se formando, ou que formaram aqui na UEPG e que pretendem trabalhar e que outros que estão trabalhando em outras cidades, porque aqui paga muito pouco. Não está atrativo. Paga- Não vai muito pra iniciativa privada, Paga né? muito pouco, tem a questão do salário e tem a questão da exaustão de trabalho, que é muita demanda, muita gente para trabalhar, é uma pressão enorme, é uma carga horária extenuante. Então, realmente, Ponta Grossa não tem atração nenhuma para o médico Não é atrativo trabalhar. mesmo. Né? E é uma pena, porque é uma cidade que está crescendo, que está se desenvolvendo, que está melhorando, mas a questão da saúde ainda tem que ser transformada. Pois é, a gente está se encaminhando aí ao final da nossa conversa aqui no podcast, agradecendo a sua audiência. Nós falamos direto aqui da Bossa Marketing, conversando hoje com o Dr. Magnus Zanelato, com a enfermeira Marisleide, com o Dr. Eric, tratando de saúde. Nós teríamos papo aqui para ficar muito mais tempo, afinal de Dá contas... para ficar 12 horas de plantão. 12 horas de plantão, né? E sem receber hora extra para isso, né? Dá para montar um plantão aqui, né? Pois é, mas... Você fica no administrativo. Mas realmente, né, a conversa ela flui e o Doc.com, e agora nesse novo formato, ele se propõe para isso, realmente, trazer os assuntos aí que são de interesse da população, para a gente fazer as discussões, agradecendo a todos vocês que participaram, que enviam mensagem, né? Essa live fica
disponível também nos nossos canais. E agradecendo aí a presença de vocês. Dr. Magno, muito obrigado pela presença aqui no doc.com. Eu que agradeço. Chamar a atenção aí para o convite que você fez para a secretária de Saúde. Seria uma oportunidade assim, maravilhosa de somar aqui a todas essas nossas questões, dúvidas, planejamentos que a Prefeitura tem, por exemplo, esses concurso público, a quantidade de gente no posto de saúde, qual a dificuldade agora de reinauguração do UPA, enfim, a série de coisas que poderiam estar sendo debatidas aí por quem realmente está querendo, tem conhecimento na área de saúde, são coisas que tiram-se bastante proveito numa conversa dessa, né? Mas agradeço aí, foi um papo muito profícuo, muito bom, muito agradável aí com a Marisleide, com o Eric, com você. Saúde sempre é uma coisa que tem assunto para falar bastante tempo e interesse nosso, porque, volto a falar, a demanda é muito grande e a gente que se coloca ao público para atender a população, a gente recebe muito chamado, muito pedido para resolver problema. E muitas vezes a gente está algemado, limitado para fazer muitas coisas. E isso é muito triste, a gente fica agoniado, querendo, as pessoas acham que a gente tem a força de poder fazer tudo o que eles imaginam que a gente tem, mas não tem 1/3 daquilo que eles imaginam. Então, é complicado. Mas só o fato de tirar muitas dúvidas, por exemplo, orientações, o trabalho do vereador, para isso, da gente que está ligado na área um pouco, assim, com conhecimento na estrutura pública, ajuda já demais as pessoas, né? Obrigado pelo convite, obrigado aí pela noite proveitosa aí de debate. Eu que agradeço, doutor Magno, muito obrigado também pela sua presença, enfermeira Marisleide. Eu agradeço, foi uma hora bem aproveitada mesmo, realmente, aqui pessoas que realmente podem falar na saúde com propriedade, porque a gente vivenciou, né? Eu há 23 anos estou aí na enfermagem, então eu sempre falo, a enfermagem ela é a barreira, né? Ela é quem o paciente bate de frente primeiro, né? Então a gente é sempre o primeiro a chegar no atendimento e o último a sair, né? Então, e a enfermagem se absorve todo esse atendimento, né? E eu conhecia a saúde na ponta, lá no atendimento. Quem busca o atendimento, né? E os profissionais que prestam esse atendimento. Então, essa é a minha realidade. E com essa realidade que eu tinha de mão de obra, de ser linha de frente, hoje eu quero levar essa minha vivência no legislativo. E ajudar a gestão a buscar soluções resolutivas e a longo prazo na saúde, né? Que é o que a gente, às vezes, não pensa, né? A gente tenta virar bombeiro só apagando incêndio. E a gente tem que começar a ter soluções a longo prazo para não acontecer o que está acontecendo hoje, né? Tá certo, então, muito obrigado pela sua presença aqui também. Doutor Eric, muito obrigado. Eduardo, muito obrigado. Parabéns pelo podcast, parabéns pelo doc.com, a toda a equipe também. Muito obrigado por nos receber aqui, uma conversa muito cordial, muito agradável. Estou muito feliz por estar aqui, acompanhado dessas duas personalidades importantes aqui. Dr. Magno, obrigado por estar aqui comigo, né, hoje nessa conversa importante sobre saúde. Por favor, continue na vida pública, não saia da política, permaneça na vida pública, na política, porque Ponta Grossa precisa do seu conhecimento, precisa da sua visão de mundo aqui, que é para contribuir com a nossa cidade. Sim. Enfermeira Marisleide, obrigado pela parceria aí de muitos anos, né, que é antes da política. Sim. Amanhã temos sessão na Câmara Municipal, vamos lá trabalhar pela nossa cidade. E eu quero deixar aqui, Eduardo, se você me permite, um abraço para os nossos pessoas, nossos amigos, nossas amigas que estão acompanhando. Quem quiser pode me seguir nas minhas redes sociais, tem o meu Instagram, @drericpg, também tem o Facebook, só colocar lá Dr. Eric. Nas minhas redes sociais tem a minha agenda do meu ônibus, que eu faço atendimento uma vez por mês no meu consultório itinerante. A agenda já está lá disponível. E também o nosso gabinete, né, Marisleide, está disponível na Câmara Municipal para quem tiver alguma dúvida em relação a questões públicas, questões da nossa cidade, também pode nos procurar no nosso gabinete na Câmara Municipal. Muito obrigado.
Tá certo, então. Esse foi o podcast aqui com o Dr. Eric, vereador, a vereadora enfermeira Marisleide, Dr. Magno, médico, ex-vereador, que foi candidato também à Prefeitura de Ponta Grossa. Você que, de repente, nos acompanha, pode estar se perguntando, mas e a presidente da Fundação Municipal de Saúde? Por que não está participando? O convite foi feito. Até vou pedir para o Hélio, se ele, de repente, né, o Hélio que faz toda a gravação, né, a Thelma também, que faz toda essa transmissão, né, dessa live, né, que vai ao ar, né, se estiver com a foto aí, né, porque o convite ele foi feito, né. Eu, sinceramente, eu não tinha, não conheço pessoalmente, respeito, né, o trabalho da profissional, que ela, se eu não me engano, é formada em serviço social e foi presidente da Fundação Municipal de Saúde de Pato Branco, né, na gestão 2021 e 2024, deve ter experiência no setor, e, infelizmente não pôde atender o nosso convite. De repente ela está fazendo alguma coisa, né, mais importante nessa terça-feira à noite, não sei, de repente está, né, mas fica o convite para, de repente, uma outra oportunidade, vir até aqui o doc.com e prestar as suas, né, informações. Afinal de contas, não é para mim, não é para o Dr. Magno, não é para a Marisleide, não é para o Eric, é para a população que votou na prefeita Elizabeth e que confiou um próximo mandato, né, este mandato, aliás, né, e que espera ouvir, né, o que a presidente da Fundação Municipal de Saúde tem a falar. Afinal de contas, a saúde as pessoas não esperam, né? É uma coisa que, quando necessita para ontem, não ficar 2 anos na fila esperando por uma cirurgia. Então, quem está à frente de uma pasta como essa precisa dar explicações, sim. Não é só no momento de ir lá na unidade básica de saúde, cortar fita e inaugurar a estrutura. Na hora de dar explicações, também tem que atender o convite, né? Então, fica aqui a nossa informação para você que nos acompanha, para saber por que ela não está aqui. O convite foi feito. Outros podcasts, esse é o episódio 6, todos os demais estão disponíveis nas nossas redes sociais. Se você quiser seguir, compartilhar, fica à vontade. Na próxima terça-feira nós vamos estar novamente aqui, direto da Bossa Marketing, com mais um episódio. Doc.com, você bem informado.